Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Bom, o assunto principal vai ser um jogador que todo mundo achava que estava a caminho do Vasco da Gama, mas que foi anunciado hoje pelo Fluminense, isso mesmo. O atacante Joaquim Lavega, uruguaio, destaque lá do futebol uruguaio, vai para o Fluminense. Foi um chapéu? O que aconteceu? Enfim, vamos tentar entender aqui essa situação. Vamos falar também sobre dois jogadores que deixaram o Vasco, está confirmado também o retorno de Manu Capasso, enfim, tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, vamos atualizar aqui as informações do nosso gigante da colina. Já deixou o seu like? Se não deixou, deixa aí rapidinho, é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Bom, o Vasco hoje confirmou de forma oficial a saída de dois jogadores por empréstimo ao América de Minas Gerais. O Vasco informa que acertou o empréstimo do volante Cauã Barros e do atacante Figueiredo para o América Mineiro até o final da temporada de 2025. Os dois vão disputar a Série B pelo Coelho. O América Mineiro, que é treinado pelo William Batista, que já foi treinador do Sub-20 do Vasco e conhece muito bem, né? Tanto o Cauã Barros como também o Figueiredo. Os dois já foram anunciados de forma oficial pela equipe do América Mineiro. Então, Cauã Barros e Figueiredo no América Mineiro. A gente até já tinha dado essa informação aqui, né? Mas hoje aconteceu o anúncio oficial, tanto por parte do Vasco da Gama, como também por parte da equipe do América Mineiro. Uma boa sorte, né, para os dois jogadores, que eles consigam fazer lá uma boa temporada, né? E evoluam e, quem sabe, vire uma compra, renda aí algum dinheiro, né, para o Vasco. O Cauã Barros, eu até tinha expectativa dele ter oportunidade nesse início de ano no Vasco e depois, talvez, caso não aproveitasse a oportunidade, né, fosse emprestado. O Figueiredo, realmente, eu acho que já não tinha mais espaço aqui, mas de toda forma, acho que foi um negócio bom para todo mundo, para o Cauã Barros, para o Figueiredo, para o Vasco, enfim, os dois lá no América Mineiro vão ter mais oportunidades do que teriam aqui no Gigante da Colina. Então o martelo tá batido, né? Cauã Barros e Figueiredo no América Mineiro para disputar a Série B. Bom, vamos falar agora sobre um jogador que está voltando de empréstimo, né? Falamos aqui de dois que saíram, mas tem um voltando, porque o Olímpia do Paraguai confirmou hoje que o Capasso está deixando o Olímpia após o período de empréstimo e está retornando ao elenco do Vasco da Gama. O Olímpia anunciou oficialmente a saída do zagueiro Manuel Capasso, que fez uma boa temporada, né, lá na equipe paraguaia, mas o Olímpia acabou não tendo recursos ali para comprar o Capasso do Vasco da Gama. Com isso, o jogador retorna ao Vasco da Gama. Ele vai se reapresentar no Vasco no dia 6 de janeiro, né, quando toda a equipe retorna, né, do período aí de férias. Então, o Capasso de volta ao Vasco da Gama, o zagueiro Manu Capasso, que foi contratado pelo Vasco na temporada de 2023, acabou perdendo espaço, né, depois de algumas atuações duvidosas, podemos dizer assim. No ano passado, aliás, nessa temporada de 2024, ele inicia o Campeonato Carioca jogando pela equipe alternativa, né, que começou ali os primeiros jogos do Campeonato Carioca e logo após foi emprestado para o Olímpia do Paraguai. Agora retorna ao Vasco após uma boa temporada no Olímpia. Resta saber se no Vasco o Capasso agora vai ser testado novamente, né? Se o treinador Fábio Carille vai dar oportunidades, vai observar o Manu Capasso, ou se o Vasco vai buscar
uma saída, né, para o jogador, um novo empréstimo ou até mesmo uma negociação. Acho que vai ficar nas mãos aí da nova comissão técnica, né, da comissão técnica aí do Fábio Carille, para saber se aproveita ou não o Capasso, mas de início o jogador retorna ao Vasco da Gama após esse empréstimo ao Olímpia do Paraguai. Bom, um outro jogador que pertence ao Vasco, está emprestado e está se valorizando, é o atacante Cleiton. Lembra dele? Ele que veio ali numa negociação bem esquisita, né? O Vasco pagou 18 milhões de reais na contratação do Cleiton, que viria para ser o reserva ali do Pablo Verratti, né? O Vasco contratou ele lá do futebol de Portugal, ficou pouquíssimo tempo aqui no Vasco, não conseguiu demonstrar um bom futebol e acabou sendo emprestado para o Rio Ave, né? Rio Ave lá de Portugal também. E lá em Portugal, no Campeonato Português, o atacante Cleiton, que aqui no Vasco era chamado de Cleiton Silva, né? Ele vem se destacando, tá? E o Benfica tem interesse na contratação do atacante Cleiton, que está emprestado pelo Vasco ao Rio Ave de Portugal. O Benfica demonstrou interesse na contratação do atacante e existe também sondagens de outras equipes pelo jogador de 25 anos de idade. O atleta pertence ao Vasco, como eu disse, e está emprestado ao Rio Ave, e lá ele é o terceiro artilheiro da Liga Nacional. Está fazendo muito gol lá, né, com a camisa do Rio Ave. Aqui no Vasco ele não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar bem, mas lá em Portugal ele já tinha feito boas temporadas anteriormente e volta a fazer uma boa temporada. Agora o Benfica, né, manifestando interesse aí na contratação desse jogador. Tomara que aconteça, né, que aí quem sabe o Vasco recupera esses 18 milhões que foi investido aí na contratação do Cleiton. Aqui no Vasco, enfim, não conseguiu jogar, mas lá em Portugal tá bem e pode render aí uma transferência, né? Quem sabe o Vasco recupera aí esse investimento. Agora, meus amigos, para encerrar esse vídeo, a notícia que pegou todo mundo meio que de surpresa, né? Porque o Joaquim Lavega, que todo mundo da imprensa já meio que colocava, principalmente lá no Uruguai, né? A imprensa uruguaia colocava o jogador como o destino fosse o Vasco, né? Que o jogador viajaria para o Rio de Janeiro na próxima semana para poder se apresentar, para assinar com o Vasco. Mas bem, o jogador realmente vai viajar para o Rio de Janeiro, mas o destino não é o Vasco da Gama não, porque o Fluminense anunciou hoje a contratação de Joaquim Lavega, atacante uruguaio de 19 anos, que estava sendo aí especulado no Vasco da Gama. O Fluminense postou nas suas redes sociais o seguinte: Fluminense e River do Uruguai comunicam a transferência do atacante Joaquim Lavega, que já realizou exames médicos nessa segunda-feira no CT Carlos Castilho para assinatura de contrato de 5 anos. O Fluminense adquiriu os direitos do atleta, que tem 19 anos, é canhoto e tem passagens pela seleção principal e de base do Uruguai. Então, Joaquim Lavega, joia uruguaia, promessa que estava aí sendo ventilado no Vasco, fechou com o Fluminense. Foi um chapéu? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo teve um oferecimento da KTO. A KTO é o melhor local para você fazer suas apostas esportivas. O QR Code está na tela, o link está na descrição desse vídeo. E a KTO é um site só para maior de 18 anos, beleza? Tamo junto, um grande abraço, deixa seu like, saudações. Até a próxima. Fui!